Estamos iniciando o nosso programa hoje e estamos cumprimentando todos os internautas que estão nesse momento nos escutando. É uma oportunidade que a gente tem pela mídia livre e nós que estamos aqui nesse momento aqui, fazendo esse trabalho de reflexão com a população, com o povo, para que a gente possa dar um impulso melhor em nosso país, né? Na nossa política, no momento em que o país vive uma situação bastante difícil, né? Um presidente que foi eleito colocando mentiras nas redes sociais, né? Envolvido com corrupção, 1.200.000 do Queiroz, o Laranja, né? E o que nos chama mais atenção é de que a mídia pouco fala, se fala, fala muito pouco. E não dá publicidade a todos os fatos que são importantes para que a população brasileira, a sociedade brasileira entenda o que é que se passa nesse momento. Um governo que mal assumiu e já está no mar de lamas, né? Inclusive esse acidente agora lá em Brumadinho, né? E lameou mais ainda esse governo que aí está. Ele chegar ao ponto de dizer que o governo federal não tem nada a ver com o que aconteceu lá, então eu só posso entender que é uma pessoa incompetente para o cargo. Não perceber que ele é o setor mais importante nesse momento para cobrar a justeza. Ou seja, o que está se passando no Brasil é que temos fiscalização, ou melhor, temos fiscais, mas não temos fiscalizações. Deve ter acontecendo alguma coisa que o fiscal está lá, mas não reconhece o perigo que está causando a população. Então, meu camarada Zé Roberto, companheiro professor, sindicalista aqui, gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre essa situação real que está no nosso país, né, que está acontecendo e que a população está um pouco estarrecida com o que se passa nesse momento, inclusive a tristeza geral lá desse acidente lá em Minas Gerais, em Brumadinho. O momento atual, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui um conglomerado a audiência dos internautas, onde estejam, né? E estão em muitos lugares, né? Isso é importante. Quero aqui enaltecer a importância da continuação da nossa campanha Lula Livre, que se estende não só aqui no país, mas na América Latina e até em outros países da Europa. Quero dizer que o momento atual é um momento muito grave para o Brasil. Brasil que vinha de um golpe desde 2016, um golpe institucionalizado, e esse golpe continuou se processando até se consolidar uma eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, onde se sabe que foi utilizado dinheiro ilegalmente, foi utilizado fake news através das mentiras via internet, e um governo que não teve a maioria do povo se elegendo. Dos 140 milhões de eleitores, apenas 55 milhões de eleitores votaram em Jair Bolsonaro. E 85 milhões de eleitores não votaram. Então ele não tem uma maioria consolidada, né, no processo eleitoral. E a montagem do governo já deu para perceber, não precisa nem ser especialista, que não é para a população como um todo, e sim para grupos, né? E sim para aqueles que não têm nenhum compromisso com a sociedade brasileira e apenas com acúmulo de capital, evasão divisivas, entrega da riqueza nacional. Isso já é bastante perceptível, né? Mesmo antes de um mês de governo. E para completar, né,
uma gigante do setor de mineração, a segunda maior empresa de mineração do mundo, a Vale, que já foi estatal, inclusive, provocou mais um desastre que afetou muitas pessoas, pode chegar a quase meia centena de mortos, fora os estragos no âmbito ambiental. Mesmo era dizendo que o processo de fiscalização, o processo de observação dessas barragens estava sendo visto, mas o fato é que aconteceu e responsabilidades têm que ser assumidas, tendo em vista a dor e o sofrimento daquelas pessoas que ficaram sem seus entes queridos. Bom, eu queria registrar aqui conosco, mais para cá, José, a gente fica mais perto. Registrar aqui, está presente conosco aqui o nosso deputado federal, José Ayrton, que também vai contribuir com a nossa reflexão sobre essa situação que vive o país. E a gente está iniciando um pouco nessa conjuntura, mas o que aconteceu agora lá em Minas Gerais, com a questão do Bruma, que estourou a barragem, né, lá em Brumadinho, onde morreram já muitas pessoas desaparecidas, e isso, inclusive, na nossa compreensão, e aí o Zé poderia depois fazer uma fala sobre esse assunto, é consequência de uma privatização que foi feita na época do Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, 98, por aí, 97, eu acho. Não me lembro bem, o ano foi dos anos 90, tá certo? E que já é a segunda barragem a estourar, né? E que morreram várias pessoas nessa situação, a gente lamenta bastante, mas a gente não está vendo nem os órgãos do Ministério Público, do Judiciário de uma maneira geral, né, se comprometer de resolver ou julgar essas pessoas para ver quem são os responsáveis e puni-los para que isso possa acontecer. A gente não está vendo isso. E a imprensa mostra muito pouco os responsáveis, mostra os fatos, mas não chama para a responsabilidade quem foi o responsável por isso. Tá certo? E você sabe que numa hora dessas, nessas grandes empresas, quem vai pagar o pato são os engenheiros, os trabalhadores, que vão dizer que são os culpados, né? Vai ver que os engenheiros fizeram o relatório, mas não deram validade para o relatório da pessoa. Então, aí você poderia fazer um comentário a respeito deste assunto, dessa realidade que a gente vive no Brasil, onde muitas pessoas foram ceifadas as vidas dessas pessoas que moravam lá, de trabalhadores, e que acabaram com o rio e que pode atingir o Rio São Francisco nesse momento. Primeiro, eu quero aqui abraçar todos os companheiros, comentá-los, dizer a nossa indignação com a situação dessa tragédia, que é a segunda tragédia que está acontecendo, sem que os responsáveis tenham sido punidos, né? Desde a primeira, porque não houve punição. A primeira, que se tivesse havido, né, com certeza tinha havido mais precaução. Até porque é importante vocês terem informação que existe um relatório da ANEEL, que é a Agência Nacional de Água. Nesse relatório foi constatado e feita uma relação de várias barragens que, dependendo do grau de risco, que foi alertado o governo, foi alertado as empresas que são detentoras desses tipos de barragens. Aqui mesmo no Ceará, nós temos 8 barragens que precisam ser analisadas. Entre elas, o açude de Corima Campos, né, que tem a barragem que é administrada pelo DENOX, como tem Castanhão, como tem Boróis, como tem Taibara, como tem vários outros açudes sob a administração do DENOX. E, nesse caso, a ANA ela fez um relatório alertando e chamando as autoridades responsáveis para
esse problema que poderia acontecer. Infelizmente, não foi feito nenhum tipo de ação e, lamentavelmente, a população inocente está pagando caro com essa irresponsabilidade, particularmente de uma empresa como a Vale, que é uma empresa que foi privatizada, entregue para a iniciativa privada, mas, infelizmente, esses caras só pensam na questão do lucro e não na vida das pessoas, do ser humano. Então, é algo que nós precisamos refletir muito seriamente sobre essa política que esse governo atual quer implantar, que é a política que foi implantada no governo do Fernando Henrique, governo neoliberal, que privatizou várias empresas públicas, entre elas a Vale do Rio Doce, que foi em 97, foi entregue a preço de bolo. Vocês terem noção, a Vale ela foi vendida por 3 bilhões. Só uma mina da Vale valia 8 bilhões. Vocês terem noção. Era todo o esquema, era 92 bilhões na época. Então, é uma coisa criminosa, como também é esse o governo atual, ele está com a política de privatizar, né, a Eletrobras, a Chesf, o Banco Brasil, Caixa, Correios, entendeu? Enfim, você privatizar alguns setores que são muito estratégicos para o país e aproveitar esse debate para dizer para a sociedade, para os internautas, que, por exemplo, no setor energético, todos os países produtores de petróleo do mundo, seja os Estados Unidos, porque muita gente não tem esse grau de informação, os Estados Unidos que produz petróleo, como outros países na Arábia, o Iraque, enfim, todos os países produtores, a Dinamarca, por exemplo, que é um dos países que mais se beneficiou do petróleo para melhorar a vida da população, sobretudo a educação, todos têm empresas estatais porque são setores estratégicos da economia. E o Brasil quer acabar com isso, inclusive com a Petrobras. Entregar a riqueza de pré-sal, como eles fizeram. Porque houve anulação de duas leis muito importantes que nós fizemos. A lei do petróleo, que era a lei que dava exclusividade da Petrobras sobre a questão da exploração dos blocos de petróleo. Você poderia até privatizar a licitação para a exploração, mas o monopólio, o domínio é da Petrobras. Então eles quebraram isso e, inclusive, foi entregue e está sendo, inclusive, programado vários blocos para ser entregue para várias empresas multinacionais, como a Shell, a Exxon, e é uma das razões, inclusive, que as pessoas não sabem, que o petróleo hoje está tão caro, porque, como esses campos foram entregues às empresas privadas, a partir do governo Michel Temer, esse petróleo nosso vai para os Estados Unidos e ele é beneficiado, é refinado e volta para o Brasil para ser vendido a preço de ouro. Então, a gente está muito preocupado com essa situação. Nós vamos fazer uma batalha grande para resistir contra essa onda privatista e, particularmente, entregar algumas áreas estratégicas, como é o caso do setor energético, envolvendo petróleo, envolvendo energia, que nenhum país do mundo abre mão do domínio de ter as suas empresas estatais explorando essas riquezas que são fundamentais do seu povo. Está aqui dando continuidade um pouco a essa questão do petróleo. Eu achei muito interessante que você puxou esse assunto. Nós estamos vendo assim, uma coisa muito interessante. Como você levantou aí, estão privatizando as coisas do Brasil, estão privatizando uma série de empresas que já privatizaram, que já trouxeram muitos prejuízos para nós. A Telebrás, quando foi privatizada, o lucro líquido dela foi 4 bilhões em um ano. Eles diziam que dava prejuízo. 4 bilhões em um ano,
que foi vendido por 22. O Fernando Henrique Cardoso tinha gasto para ampliar a rede 23,9 bilhões, vendeu por 22. Ou seja, ele gastou e vendeu mais barato, né, financiado pelo próprio governo. Então, a gente já sabe um pouco o resultado disso. Só que por trás de tudo isso existe o que existe, um grande capital internacional, e por trás disso também tem um governo americano que tem interesse nas riquezas naturais do Brasil, porque é o país continental de maior riqueza mineral da natureza do mundo, está aqui no Brasil. Você quer água, tem água, quer todo tipo de minério nós temos aqui. Até o nióbio, que só tem no Brasil e Canadá. Então, é um país muito rico, né? E os americanos, os norte-americanos, eles são um país, são considerados o mais rico do mundo, mas vive do sacrifício dos outros países. Vive matando lá pelo Oriente Médio, criando guerras para poder extrair petróleo para cá. Aqui no Brasil ele não bota guerra porque fica vizinho a ele, não quer ser atingido, mas aí ele age de outra maneira, dando os golpes, como em 53, quando Getúlio cria a Petrobras, em 54 ele dá o golpe no Getúlio. Não deu certo, veio em 64. E agora com a Dilma, tá certo? E fez toda essa eleição toda, vamos dizer assim, fraudada, né? Caixa 2, né? Mentiras nas redes sociais para enganar a população, né? Por quê? Porque tinha interesses de levar as nossas riquezas. O pré-sal é uma delas, mais importante. Então, assim, como nós estamos vendo como é que a gente pode entender um povo, né, quando eu digo povo, eu estou colocando também aqueles que estão à frente dos políticos, parlamentares, que entrega a sua riqueza para um outro país, cara. Se eu tenho meu produto, eu sou o dono disso aqui, por que eu vou dar para outro país explorar quando eu posso trazer melhoria de vida para o meu povo, para a minha população? Então eu chamo isso de antipatriota, traidor da pátria, acabando com o povo nosso brasileiro, sabe? Então eu vejo desta forma aí. Você podia comentar uma coisa, a Roberto também pode comentar. O que eu, assim, primeiro, pra vocês entenderem, o que foi dado um golpe no Brasil para tirar nosso presidente Dilma, que é uma mulher séria, correta, né? Mas esse golpe ele veio em função exatamente do Brasil ter pago a dívida externa. Porque na medida que o Brasil não ficou mais subserviente, de joelho, diante do FMI, do capital especulativo internacional, do banqueiro, quando o Lula paga a dívida, foi mesmo mexer no vespeiro assim de uma caixa de maribom. E o Lula ainda se associa com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul e cria um outro banco para não depender desse capital especulativo, desses capitalistas. Quando o Brasil descobre o pré-sal, o Brasil entra num clube de países seletivos que produzem petróleo. E aí, exatamente, essa guerra toda para tirar Dilma, toda guerra tem por trás um interesse econômico. Então, a guerra política contra nós, contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, né, vem para barrar o avanço das conquistas da soberania nacional, da inserção do Brasil no cenário internacional, que o Lula fez uma articulação muito grande com outros países, e tudo isso mexeu com os grandes interesses desses grandes capitalistas. Eles financiaram os parlamentares na eleição passada, não nessa agora, para eleger o Eduardo Cunha, né? Via várias empresas, bancaram vários deputados federais, senadores, né, governadores, para derrubar Dilma, para dar o golpe como eles deram e estabelecer a ordem da exploração contra o nosso povo. Foi exatamente isso que Michel Temer fez. Michel Temer, a primeira coisa que ele fez foi anula a lei do petróleo. Ele anula duas leis. A lei do petróleo, que é a lei que tinha o monopólio da Petrobras, e ele anula a lei do royalties do petróleo, porque o dinheiro do petróleo, 75% vinha para a educação do povo brasileiro,
e 25% para a educação. Eles anularam isso e, portanto, pegaram toda essa riqueza, entregaram para as empresas multinacionais explorar a riqueza do país. E é isso que eles estão fazendo contra a Venezuela. A guerra com a Venezuela tem nada a ver contra o Maduro ou contra qualquer outra coisa. A questão é porque a Venezuela é um dos países, está no ranking, a Venezuela é o 7º país mais produtor de petróleo do mundo. Então, o que acontece? A Venezuela, bem aqui próximo dos Estados Unidos, um interesse econômico muito grande, como o Brasil. Como o Brasil descobriu o pré-sal e o Brasil entrou no clube dos países produtores de petróleo, eles derrubaram a Dilma para ficar com petróleo. Entendeu? E quer derrubar o Maduro para ficar com petróleo. Não é para fazer justiça e benefício, não. Então, a realidade é essa que nós estamos assistindo. Os americanos, eu estou falando dos americanos, os capitalistas americanos, porque nós temos também senadores, com políticos, com militantes que são nossos aliados, que defendem outros interesses, não o interesse desses capitalistas que só querem explorar o povo. Então, nós, aqui no Brasil, nós enfrentamos uma guerra muito grande, porque eles também financiaram vários representantes que são eleitos, inclusive, e o Jair Bolsonaro, que é o presidente, não é diferente. Ele é arquitetado, todo o projeto deles. Existe até um plano chamado Plano Atlanta, que foi um plano estabelecido para desmontar o nosso governo e implantar um governo de direita no Brasil. E o Jair Bolsonaro vem entender dentro desse pacote como veio a questão do financiamento desses políticos aqui no Brasil, inclusive vários do Ceará, que foram financiados com dinheiro da JBS, dinheiro de várias empresas para se associar num projeto entreguista contra o nosso país, contra o nosso povo. Então, é um momento de luta que nós vamos enfrentar agora no Congresso Nacional. Nós vamos tomar posse agora, dia 1º. É um Congresso muito mais conservador, envolvendo segmentos outros, inclusive porque nós tínhamos a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada da Bíblia. Agora, além desse segmento, você tem outros segmentos também, que vão estar lá em Brasília, porque ganharam as eleições a partir de muita fraude, de muita compra de voto, da manipulação da mídia, que manipulou muitas pessoas, inclusive a eleição presidencial, que foi totalmente manipulada, essa eleição presidencial, e eles só ganharam porque o Lula ficou preso e eles impediram o nosso presidente Lula de ser candidato, porque todo mundo sabe, se o Lula fosse candidato, o Lula tinha sido eleito até no primeiro turno. Nós tínhamos ganho as eleições aqui no Brasil. Como o Lula ficou preso e o Fernando Haddad, que é o nosso candidato, aliás, um excelente candidato, porque eu não consigo, as pessoas ficaram tão anestesiadas, bombardeadas com o domínio. Você vê, o domínio da mídia é tão cruel, é tão terrível, que o povo, em vez de votar num professor que foi ministro da Educação, que criou inúmeras universidades, escolas técnicas, que tem uma formação... Fiéis, ProUni, tudo isso. O Fernando Haddad foi o responsável, e é um cara sério, direito, comprometido. O cara votar num louco, num cara que defende, através de um gesto, matar as pessoas. Não tem como entender isso. Só a gente entende porque vocês sabem que no regime nazista que foi implantado na época na Alemanha, e eu, inclusive, fui conhecer lá os campos de concentração de Auschwitz, na Polônia. São 2 campos de concentração na cidade lá chamada Wandowitz, que, por sinal, é a cidade do Papa João Paulo II, que eu também visitei. É uma coisa cruel. Como é que o ser humano consegue chegar numa crueldade
de eliminar velhos, crianças, mulheres, uma coisa cruel. Mas por quê? Porque foi criado uma onda, entendeu? Todo o movimento ideológico, todo o movimento de dominação, como aconteceu na época da Inquisição também, em que as pessoas que se contrapunham àquilo eram eliminadas. Então, na época do nazismo, quem era judeu não precisa saber se era um judeu sério, correto, qualquer... Era judeu, está condenado. Não prestava, entendeu? Então, é uma coisa cruel. E no Brasil, infelizmente, essa onda contra o PT, contra o Lula, contra o povo, porque, na verdade, esse movimento foi arquitetado por mentes estrategistas, diabólicas, dos grandes capitalistas internacionais que fizeram a campanha daquele louco dos Estados Unidos, Donald Trump, aqueles mesmos, Steve Bannon, que fez a campanha das redes sociais, foi o mesmo que fizeram aqui a campanha. Então, eles fizeram a campanha bem profissional, baseado nas informações que você tem hoje nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, entendeu? Todas essas redes sociais têm todas as nossas informações. Tem meu telefone, tem saber se eu sou solteiro, se eu sou casado, quais são as ideias que eu defendo, quais são as pessoas com quem eu me relaciono. E eles fizeram isso tão cientificamente que eles programavam informações para dominar a cabeça das pessoas baseado naquelas vontades que cada uma tinha. Então foram fomentando o ódio, o rancor contra as pessoas, baseado numa classe média, certo? Que ascendeu socialmente, mas ao mesmo tempo uma classe média que discrimina pobres, negros e índios no Brasil em função da nossa cultura escravocrata, que ainda é algo muito pesado, que perpassa os interesses da sociedade brasileira. Então eles juntaram todos esses componentes de informações e fomentaram o ódio para as pessoas, para os pobres, para os negros, para os índios, para dividir o país em dois. E o PT virou, certo, esse demônio na cabeça dessas pessoas. Então o povo vai na onda, porque isso é igual a essa barragem que rompeu aí. Depois que vai, as pessoas vão na onda, não tem mais nem domínio próprio, porque é um domínio inconsciente, é um domínio subjetivo que está na consciência das pessoas, no grau de informação, inclusive com robôs, cada coisa que você respondia, tinha um robô que respondia ao mesmo tempo. Então, uma coisa muito planejada, arquitetada, que levou um cara que nem tem a maioria dos votos, que foi colocado aqui por você, que ele tirou, digamos, 57 milhões de votos, mas vocês sabem que 90 milhões não votou nele, entendeu? Então, o cara que foi eleito, sem ter a maioria dos eleitores, inclusive, entende? Então, e está fazendo essa loucura, ele e os ministros que ele escolheu, porque ele é dos filhos que são mais, e os ministros são piores, entendeu? Essa é a cruel realidade que nós estamos vivendo no país. Então, nós vamos resistir, lutar e defender o nosso país contra essa onda conservadora da direita aqui no Brasil. Mas agradecer ao Roberto, e a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado, conte conosco e a luta continua. Eu queria aproveitar o ensejo, enaltecer aí a trajetória do nosso companheiro Zé Ayrton, que desde a década de 80 vem nessa luta, Partido dos Trabalhadores, continua e vai continuar, mais 4 anos aí de luta. Deus quiser. E eu sei que vai ter muito trabalho no Congresso, precisa lutar muito. A luta vai ser mais pesada agora, mas a gente deseja o sucesso da sua luta com vitórias. Essa vitória da elite brasileira aceita
esse tipo de governo, esse tipo de ideologia de entreguismo das riquezas nacionais para o capital internacional, de abraçar uma ideologia superada e não colocar um projeto nacional, não ter um projeto. O Brasil tem condições de ter um projeto nacional devido não somente às riquezas, é um dos países mais ricos do mundo no âmbito de minerais, né, biodiversidade, de água, mas também tem gente, né, um país com mais de 210 milhões de habitantes, né, e que tem condições sim de abraçar um projeto de desenvolvimento para todos os brasileiros, né, não somente para alguns, que é o que está sendo constatado atualmente já nesse início de governo, que somente aqueles mancomunados com o capital internacional vão se beneficiar desse projeto. O projeto de governo que aí está é o projeto antinacional, antipovo, né, que vai deixar uma grande parte da população desempregada. Já temos 12 milhões de desempregados, vai desempregar mais ainda, não vai garantir as condições de sobrevivência das pessoas do campo e da cidade, e aí a tendência é se aprofundar cada vez mais a violência e construção de mais presídios, né? E é isso que não queremos. O que nós queremos é um projeto que beneficie a toda a população brasileira. Nós não estamos colocando aqui nem sequer a questão de classe social. O Brasil tem condições de conviver com um projeto nacional para que a gente se aproxime da Europa até, que o povo brasileiro está hoje há 40 anos, né, atrás na condição de vida do povo europeu. E temos condições de sobra para chegar lá, porque temos riquezas, né? Só que essa riqueza tem que ser repartida, né, com a população e não entregue às multinacionais. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos internautas, tanto a nível de Brasil como fora do país, né, para que a gente reflita, né, e a gente vá à luta, né, em prol desse projeto do Nobel. Quero agradecer, né, a todos os internautas pela audiência. Zé Roberto, aqui agradecer aqui a contribuição do nosso deputado federal Zé Ayrton, do nosso companheiro Zé Roberto, que está aqui conosco, né? Temos muitos outros assuntos para debater, mas o tempo já está se esgotando, não tem mais muito espaço, mas eu queria chamar um pouco a atenção aqui dos nossos internautas, dos nossos companheiros militantes, por duas coisas. Uma é que a gente continua Lula livre. Nós estamos nessa luta. Eu solicito e peço aos companheiros, vamos criar os comitês Lula livre, fazer atividade nas feiras livres, levar um microfone com uma caixa de som, todo mundo fala, rebate, vai para as portas de fábrica, vamos fazer as atividades, ações. Nós estamos precisando disso, nós temos que mostrar para as pessoas qual o nosso papel e o que é que a justiça brasileira e a política brasileira está fazendo contra você, povo brasileiro, né? Então isso aí é uma coisa. Segunda coisa que eu estou solicitando também dos nossos companheiros internautas vamos fortalecer a luta pelo Prêmio Nobel da Paz de Lula. Lula é o mais indicado nesse momento e precisa mais ainda do esforço de cada um de nós. Lá nas redes sociais vamos ticar lá, dizer que são favoráveis, vamos botar lá um sim, vamos discutir com os nossos amigos nos colégios, nos bares, na mesinha de bar, quando a gente está tomando uma cervejinha, conversando com os amigos, e até mesmo na igreja, na hora do intervalo de alguma atividade da igreja, a gente está conversando sobre isso, pessoal, porque a política faz parte da nossa vida. Muita gente diz, o que é que tem a ver a religião com a política? Olha, só tem. Ou você nunca percebeu por que é que Cristo foi morto? Tu acha que ele foi morto porque estava pregando lá a justiça? Porque estava pregando a doutrina? Não, foi morto porque o governo daquele tempo, o governo romano, que tinha um domínio nos golpes, nas guerras que eles fizeram, não tinham medo de perder esse poder. Então Cristo foi morto por isso, porque foi chamado que seria o rei. Jesus Cristo era o rei, era o salvador, era o que vinha para salvar o povo e libertar o povo. Então isso criou uma situação muito delicada no governo romano,
dentro dos parlamentos, dentro dos comandos. Então eles tinham que matar essa pessoa porque ele se achava ameaçado por ela. Então Cristo foi morto pela política, não foi morto pela religião que ele vinha pregando, não. Então, todo mundo que fica do lado dos pobres, que está tentando a libertação deste povo, ele é perseguido pela política. Por isso que Lula foi preso, porque estava do lado do pobre, dando educação, saúde, moradia, luz para todos, e etc, etc, etc. Né? Então, o capital não quer essa distribuição de dinheiro para o pobre. E eu quero levantar mais uma questão aqui, pessoal, sobre a questão da classe média, porque a classe média ela faz a opinião, mas ela às vezes tem uma leitura muito equivocada. Eles se acham, inclusive, que são ricos. Olha, como é que eu sou rico se eu tirar teu salário, tu vai ter como pagar a tua dívida? Tu é classe média, é um assalariado. Tem um salário melhor porque estudou, tem alguma profissão mais qualificada, mas na hora que eu tirar o seu salário, você não paga mais suas dívidas, meu camarada. Então você não é rico. Rico é aquele cara que tem dinheiro, não precisa de salário, ele já tem o dinheiro dele. Esses sim, são os grandes empresários, né, da Volkswagen, da Ford, da Brastemp, da Consul, né? Esses aí são ricos. Mas nós, trabalhadores, não somos ricos. Podemos até ter uma vida boa, até melhor que muitas outras pessoas, mas nós não somos ricos. E nós estamos dentro da pirâmide como trabalhadores. Trabalhadores. Faltar emprego, faltar salário, você vai para o meio da rua, por da rua. Nos Estados Unidos é assim. O cara mora na calçada dentro de uma barraquinha lá de nylon lá. Que ela não tem condição de comprar mais nenhuma casa e nem pagar um aluguel. É assim que o capital faz. E o Brasil está nesta linha. Está nesta linha nesse momento. Então, Lula é uma pessoa, uma liderança do nosso país que fez essa inversão de valores, colocou o pobre na universidade, botou comida na mesa deles, deu salário e deu emprego. E por isso o grande capital não quer. Então vamos lutar para o Prêmio Nobel da Paz, Lula presente, e que seja para o nosso companheiro Lula, para mostrar para o STF, o Ministério Público Federal e todo o judiciário brasileiro que eles estão coniventes com o que está acontecendo no nosso país. Está aí o desastre lá que em Minas Gerais aconteceu nesse momento, que está acontecendo. Porque se tivesse punição, como disse já o Jair, se tivesse sido punido no primeiro momento, da primeira barragem, com certeza nós não estávamos vivendo neste momento essa calamidade com o povo lá de Minas Gerais. Tá? Então a gente queria agradecer aos internautas, à audiência, e fique sempre conosco. Vai na Mídia Livre. Agradecemos também aqui a Casa Vermelha aqui em Fortaleza, do vereador Guilherme Sampaio, nosso vereador do Partido dos Trabalhadores, que tem compromisso com o social, com a luta pela justiça. Nós não aceitamos o que está acontecendo no nosso país, de você acabar com a vida das pessoas, tirando o pão nosso de cada dia, da mesa de cada um de nós, para encher os bolsos da Shell, da Xenon e de outras empresas que existem por aí que quer tirar aqui as nossas riquezas, principalmente o pré-sal. Fica até a próxima oportunidade. Obrigado.